This is an auto-narrated audiobook generated by Google. Livro: A Filosofia da Natureza dos Naturalistas. Por Antero de Quental. Explicação prévia. Digam o que disserem, Antero de Quental foi indubitavelmente um dos mais fecundos escritores do seu país e da sua epocha. Raros, muito raros, foram as teorias ou problemas da atualidade, ventilados com interesse nos domínios da ciência, da política ou da arte, que deixassem de exercitar a pena sempre prestigiosa e sempre elegante do grande mestre. Da sua obra em prosa cabe, porém, um lugar proeminente aos copiosos artigos de crítica ou de polêmica, que durante quase 30 anos, apareceram estampados em diversos órgãos da imprensa periódica portuguesa, tanto da capital como da província, e nos quais, à semelhança de Littré e de Taine, ele conotou como num diário íntimo, não somente as suas opiniões pessoais sobre os homens e os sucessos contemporâneos, mas ainda as correntes de influências estranhas que atuaram no seu espírito e as impressões que daí resultaram. Como crítico e polemista, Antero de Quental não teve em Portugal competidor, foi único na energia fogosa da polêmica e nos processos técnicos da análise crítica. Os seus escritos de crítica bibliográfica são exemplares de método e de bom senso, de finura e de erudição, de escrupulosa imparcialidade, e daquela serena compreensão dos múltiplos aspectos das coisas e dos homens, que dá ao crítico a máxima autoridade e valor. Neste particular, pertence-lhe a glória de ter sido entre nós o verdadeiro criador de um gênero literário descurado, para não dizermos falseado, na sua aplicação. Até ele a crítica, aberrando diametralmente do seu papel objetivo, fazia-se pela antipatia ou simpatia do crítico para com o nome do autor. O louvor ou a censura previam-se justamente, dadas as relações de sentimento de um para com o outro. Foi Antero quem iniciou a crítica impessoal, a crítica objetiva, desapaixonada, fria, inspirada por um sentimento de equidade e de justiça. Critica em suma que é uma lição, porque ensina e que pode fazer do criticado um adversário mas nunca um inimigo, e do crítico um juiz, mas nunca um louvaminheiro nem um delator. Os artigos críticos do grande mestre têm todos estes caracteres acentuadamente impressos. Não são exclusivamente laudatórios nem exclusivamente agressivos, são justos e por isso mesmo verdadeiros. Têm autoridade, porque falam sinceramente uma linguagem que não é a do ódio nem a dos afeitos, mas que é a voz de uma consciência honrada para a qual os homens são o menos e a verdade o mais. Se alguns desses trabalhos perderam já aquele cunho de novidade que os fez circular vertiginosamente de um a outro canto do nosso país, e se por isso não movem ao interesse e entusiasmo que suscitaram aos primitivos leitores, é certo que ainda assim, constituem documentos de suma valia, quer sob o ponto de vista meramente literário, quer como subsídio para quem no futuro pretenda historiar as diferentes fases do movimento das ideias em Portugal, na última metade do século XX. Tais elementos são, portanto, indispensáveis para o estudo de Antero e da sua epocha. Sem eles mal se poderá compreender a obra do grande mestre na sua extensão, valor, influência, e mal se poderá explicar também a filiação ou dependência das diversas partes dessa obra complexa e vastíssima. Vê-se, pois, que quem quiser formar uma ideia acento agudo a cabal do irrivalizável scriptor e da sua atividade productora, ou procurar compreender a ação exercida sobre os seus contemporâneos, há de necessariamente recorrer às coleções das revistas e gazetas, que o contaram entre os seus colaboradores, onde ele deixou arquivado pelo seu próprio punho aquilo que bem pode chamar-se a sua autobiografia mental. Infelizmente, porém, são numerosos e pouco acessíveis esses repositórios, muitos dos quais têm desaparecido,
como sucede à maior parte das revistas acadêmicas publicadas em Coimbra, e outros tornam-se cada dia mais raros dada a procura dos colecionadores. Nestas condições, dentro em breve, poucos serão os estudiosos que tenham a dita de ler e consultar os escritos jornalísticos de Antero. Esperar-se-á que um editor tome sobre si o encargo de recolher essas numerosas espécies dispersas? E não será isso, por assim dizer, sacrificar a obra do grande mestre, deixando de recolher muitos dos escritos da maior raridade? A edição definitiva das obras completas de Antero só poderá levar-se a cabo quando primeiro se publiquem as reproduções desses escritos avulsos. Aos amigos e discípulos do imortal escritor impende, pois, um grande dever de gratidão. É o dever de cada um de per si ou associados, salvar do olvidio e da destruição os trabalhos do mestre, coligindo-os sistematicamente e por ordem cronológica, à semelhança do que fez o Sr. Oliveira Martins, para os sonetos e restantes composições poéticas. É urgente começar. Talvez mais tarde não seja possível reconstituir a série daqueles trabalhos, ou por terem desaparecido os jornais em que foram originalmente publicados, ou por muitos deles serem anônimos e terem também desaparecido as pessoas que poderiam reconhecer a sua paternidade. 2. No Diário Portuense A Província, inseriu Antero de Quental, em 1886, uma série de 5 artigos, a propósito da obra de Viana de Lima, intitulada Exposição Samaria das Teorias Transformistas. A questão versada era e é ainda das mais importantes e das mais disputadas, tanto no terreno propriamente especulativo, como no terreno das ciências naturais. Antero de Quental, metafísico de profissão, não podia entrar no debate como naturalista, embora os seus estudos tivessem fundos alicerces nas ciências da natureza. Discutiu e argumentou como filósofo. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.